bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Eu gosto sempre de lembrar, a palavra, vai dizer o profeta Isaías, é como a chuva que cai e não volta sem surtir o efeito na terra do nosso coração. Então hoje, nesse dia de estudo bíblico, onde nós estamos estudando o Evangelho de São João, essa palavra quer nos transformar, essa palavra quer nos avivar, nos levar a uma experiência profunda dessa graça transformadora. Então, abramos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos falar, mas peçamos o Espírito Santo para que Ele nos ajude na nossa compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua palavra, a sua Bíblia, também o seu caderno de estudos para nós anotarmos o texto que nós vamos estudar hoje. João, capítulo 8, versículos de 31 a 38. João, capítulo 8, versículos de 31 a 38. Vamos ler o texto, meditá-lo e rezar depois com o texto que o Senhor provoca o nosso coração também para a oração. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos tornará livres. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Nós vamos perceber aqui que Jesus vai usar um jogo de palavras e até mesmo de um contexto histórico para mostrar para eles a importância de se abrirem a essa libertação que a verdade traz. Versículo 31, Jesus então disse aos judeus que creram nele, eles tinham acreditado. Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a necessidade de permanecer na palavra, a necessidade de experimentar esse discipulado da palavra. Nós somos discípulos e o discípulo vive, o discípulo faz, o discípulo aplica aquilo que ele ouviu do Senhor, aquilo que ele viu o seu Senhor, o seu mestre viver, não é? Ensinar. Então, é importante aqui essa palavra para nós, não é? Sereis verdadeiramente livres, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo já disse. Então, conhecer a verdade é conhecê-lo. E conhecendo-o, nós vamos vendo que muita coisa na nossa vida não está de acordo. Então, Jesus vai dizer, a verdade vos libertará. Então, responderam, mas nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Mentira. Foram escravos dos persas, assírios, filisteus, várias realidades da história. E naquele momento estavam sob o domínio do Império Romano. Mas a maior escravidão aqui é o pecado, a ignorância, o erro. Então Jesus está mostrando, olha, se vocês acreditarem em mim, forem meus discípulos, vocês vão permanecer na minha palavra e vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas existia ali um certo orgulho, uma certa vaidade do ser descendente de Abraão, filho de Abraão, então nunca foram escravos. Eles não conseguem nem fazer a leitura histórica do que eles como povo viveram. Então, Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa,
mas o Filho permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra espaço em vós. Jesus está mostrando aqui o motivo. Eles estão querendo matá-lo porque a palavra dele não encontra espaço no coração daqueles homens, daquelas pessoas. Mas Jesus vai mostrar para eles aqui algo histórico. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael, o filho da escrava. Isaque, o filho de Abraão e Sara, a promessa de Deus. Num determinado momento, Ismael é colocado para fora da casa de Abraão. Fica Isaque. Então, Jesus está usando esse raciocínio. Em verdade, eu vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, nós precisamos lutar contra o pecado, eu e você, para não sermos escravos do pecado. Precisamos lutar. Jesus precisa ver essa luta, essa batalha que nós enfrentamos. Se caímos, nós vamos buscar a confissão, vamos pedir a graça para vencer aqueles pecados dominantes, vamos lutar contra o pecado mortal, né? Isso tem que ser abolido da nossa vida. Depois, lutar contra o pecado venial. O pecado venial ele vai enfraquecendo a caridade, o amor a Deus no nosso coração. Depois vamos tratar as imperfeições, mas Jesus vai dizer, é escravo todo aquele que pratica o pecado, que faz do pecado um projeto de vida. Nós não podemos fazer do pecado um projeto de vida. Muitas pessoas fazem do pecado um projeto de vida. As pessoas que estão no adultério, os assassinos, aqueles que estão nas práticas antinaturais, tantas outras realidades, fazem do pecado um projeto de vida. O pecado não pode ser um projeto de vida para nós. Nós conhecemos aquele que traz a libertação. Nós conhecemos aquele que é a verdade, aquele que nos liberta quando nós conhecemos a verdade. E aí ele vai dizer, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece nela para sempre. Então ele está se referindo aqui a Ismael, que é filho da escrava. Então ele não permanece sempre na casa. Quem permaneceu na casa sempre de Abraão? Isaque. Então ele está usando uma imagem da fé judaica para mostrar para eles exatamente isso. Saiam da escravidão do pecado, saiam da escravidão do erro, da mentira. E aí ele continua, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O único que pode libertar é o Filho. Quem é o Filho? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo se fez carne. Jesus, aquele que está falando com eles. Bem sei que sois da descendência de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra espaço em vós. Imagina, eles se dizem filhos de Abraão, mas estão querendo matar o Filho de Deus. Aquele que quer mantê-los na casa do Pai com maiúscula, P maiúscula, Deus. E aí Jesus no versículo 38 vai falar uma palavra duríssima. Eu falo do que vi junto do Pai, em maiúscula, e vós fazeis o que ouviste do vosso Pai, minúsculo. Ele está aqui se referindo ao pai da mentira, a Satanás. Então eles estão dando ouvidos a Satanás, porque querem matar Jesus, querem aniquilar o Filho de Deus. Então, Jesus está dizendo, vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Então, o fechamento, a resistência, a soberba, a vaidade, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, uma mentira que foram sim em diversos momentos da história e agora estão sob o jugo do Império Romano, mas a pior escravidão que Jesus está dizendo que ele veio libertar é a escravidão do pecado, do projeto de vida no pecado. Então é isso que eu e você precisamos estar atentos, porque somos filhos. Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para nos revelar a verdade vos tornará livres, eu sou a verdade. Porém, a rejeição, o orgulho, a vaidade, a soberba, o fechamento do coração, vai nos impedindo de acolher essa verdade. E aí, muitas vezes, nós vamos dando ouvidos àquele que quer nos manter cativos, escravos. São João mesmo, na primeira carta, vai dizer, Jesus veio para destruir as obras do diabo, porém, se eu quero continuar dando os ouvidos ao pai da mentira, eu acabo não experimentando a libertação que ele veio trazer. Qual é a mensagem de hoje? Precisamos lutar incansavelmente
contra o pecado e as mentiras de Satanás. Para que essa libertação nos atinja e surta efeito em nossa vida, precisaremos acolher a verdade que nos liberta, conhecendo-a e aderindo-a de todo o coração. Essa verdade é Jesus Cristo. Ele quer nos libertar da escravidão, do pecado e do pai da mentira, que deseja que permaneçamos no pecado, no erro e na mentira. Versículo 36. Se, vírgula, pois o Filho vos libertar, vírgula, sereis verdadeiramente livres. É isso, é aderir à verdade, é conhecer a verdade, é experimentar a verdade que é Cristo e libertar-se do pecado e das mentiras e do erro do pai da mentira, de Satanás. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Essa é a libertação que Ele veio nos trazer. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque Tu és essa verdade que nos liberta. Nos liberta do erro, nos liberta da mentira e nos liberta da escravidão do pecado. Um dia eu fui escravo do pecado e o Senhor me libertou. Mas hoje eu quero ainda mais firmar esse compromisso com a verdade que é o Senhor para experimentar ainda mais essa libertação. Eu não quero ter aliança com o pecado, eu não quero fazer do pecado um projeto de vida, eu quero lutar incansavelmente para vencer todos os pecados mortais que não podem mais ficar e serem presentes na minha vida, o pecado venial e depois as imperfeições, para que esse progresso espiritual me leve cada vez mais a viver a liberdade de filho de Deus. Eu sei que o Senhor veio trazer essa libertação, mas eu quero acolher a sua palavra, eu quero conhecer essa verdade que é o Senhor, cada vez mais na intimidade, na escuta atenta da palavra, na oração, para que eu possa ver, enxergar tudo aquilo que o Senhor faz em mim e também faz por meio de mim. Muito obrigado, porque é essa obra que o Senhor faz na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão fazendo esse estudo bíblico comigo. A Ti a honra, a glória e todo o louvor. Amém. Jesus é a verdade que nos liberta. Então, por isso, existe um programa chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia, para que a palavra dele vá penetrando no nosso coração, nos libertando da escravidão do pecado, nos libertando dos erros e das mentiras de Satanás. Firmamo-nos cada vez mais na palavra, conheçamos cada vez mais o Senhor e busquemos ainda mais a intimidade com Ele. Deus abençoe você e sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.